Olha só, incentivar a leitura nas crianças é um desafio, ainda mais nesses tempos de tecnologia. Mas e quando os estudantes conhecem o autor de uma forma diferente? Eu estou falando do espetáculo Livremente Inspirado em Clarice Lispector. A peça teatral O Ovo, a Galinha e a Máquina de Escrever passa pelas escolas da região e a nossa equipe acompanhou uma dessas apresentações que a gente vai conferir a partir de agora. Rodou. A história é intrigante. Envolve um ovo, uma galinha, uma máquina de escrever e cartas. E é dessa forma que as atrizes Raquel e Marina envolvem os estudantes na história, que se interessam e querem participar. Brincadeira de carteiro! O espetáculo, inspirado na autora Clarice Lispector, passou por Balneário Camboriú. Os estudantes do Centro de Educação Professor Armando César Guislandi lotaram o auditório para aprender mais sobre a história. Gostei de algumas partes que é da galinha, que elas estavam cutucando o ovo. E também muitas coisas legais também. Você achou o teatro engraçado? Achei. E você já conhecia Clarice Lispector? Nunca. Nunca tinha ouvido falar? Agora você vai procurar ler os livros dela? Sim. Eu gostei da história do cachorro, bastante. Por quê? Tu tens cachorro? Sim. A interação com os estudantes que puderam ler trechos das obras de Clarice Lispector e ajudaram na distribuição das cartas agradou a garotada, que se sentiu parte do espetáculo e se interessaram pela autora. Essa é a proposta das atrizes, proporcionar que as crianças conheçam a literatura infantil de Clarice. A gente ama a Clarice, a literatura dela, a obra dela. Então a gente partiu desse desejo pessoal e depois pensou, nossa, que importante levar a Clarice para as escolas, para as crianças, porque muita gente não conhece essa grande escritora brasileira e também não sabe que temos literatura para a infância. Muita gente sabe que ela foi uma escritora e conhece os livros dela, mas não sabe a quantidade de livros lindos que ela tem dedicado às crianças. Clarice Lispector foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. A linguagem altamente poética, diferente da tradicional, fez a sua obra se destacar. Como a escritora viveu 2 décadas fora do Brasil, escrevia cartas para se comunicar com os amigos. Essas cartas e as histórias foram abordadas aqui no espetáculo. Quando fui escrever essa dramaturgia, eu mergulhei no universo da Clarice, né? E não tem como passar desapercebida das cartas, porque ela morava muito longe, isso inquietava ela, incomodava ela bastante. Ela tinha uma ligação forte com as irmãs, então ela mandava muitas cartas. Tem um livro de cartas que é só das irmãs dela com ela, assim. Então não tinha como não tratar sobre isso. E acaba que para as crianças é interessante, porque hoje em dia a gente não manda mais carta, né? Então acaba sendo também uma história sobre o passado, né? Um passado que ainda é recente, mas para eles já é muito distante. Então a gente trabalhou muito isso, não tinha como passar em branco isso na história dela. A acessibilidade em Libras foi outro ponto positivo apresentado pelo coletivo Mar Cultural, que circula com a peça teatral por várias cidades catarinenses. A atuação das atrizes, o colorido do cenário e o roteiro da história despertaram o interesse dos estudantes, que levaram tudo na brincadeira. É uma delícia, a gente ama muito, é uma energia, porque a gente tem o retorno imediato delas. E ver que elas estão interessadas e querem participar é muito maravilhoso, porque a gente tem essa resposta na hora e é positiva, né? E elas começam já a criar com a gente, elas se sentem no direito, né? Nesse direito de liberdade de criar. E é isso que a gente quer com esse espetáculo, que elas brinquem com a gente e criem com a gente. O espetáculo O Ovo, a Galinha e a Máquina de Escrever foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. As apresentações são de graça e, além de incentivar a criatividade e o conhecimento, ainda deixar uma dúvida. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Na minha opinião, o ovo. Mas e da onde que veio o ovo? A galinha. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Olha, essa aí é uma pergunta que eu vou jogar aí para quem estiver assistindo a gente. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí? Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quero justificativa, hein?
Participe, 991015372 é o nosso telefone. E olha só, o espetáculo O Ovo, a Galinha e a Máquina de Escrever tem apresentações amanhã e quinta-feira nas escolas de Itapema. Amanhã, as apresentações acontecem pela manhã e à tarde na Escola Municipal Maria Linhares de Souza. E na sexta, será a vez dos estudantes da Escola Aline Cristina Vidal Nunes.